Fala, meus alunos! Hoje eu só estou aqui porque vocês só estão aí porque vão fazer uma revisão sobre juros simples hoje. Vocês estão no canal Marca que tem si com o professor Helton, oftalmologista matemática. Para a aula de hoje, vou focar apenas na fórmula em si, explicar quais são as variáveis dela e resolver exercícios. Não vou me aprofundar muito na explicação de conceitos, de ideias, pois esses vídeos o YouTube já está cheio. Vamos apenas resolver exercícios sobre o tema juros simples. Então vamos lá. Quando se fala em juros, tem-se a ideia de que é o valor remuneratório quando você empresta um dinheiro a alguém. Ou seja, se eu tenho R$1.000, empresto para você esses R$1.000, eu espero receber lá na frente mais do que R$1.000 em compensação a ter ficado sem esse dinheiro por este período de tempo. Então, juros tem três grandezas. Vejam só. A primeira grandeza significa tempo. Ou seja, quanto mais tempo meu dinheiro ficar emprestado, mais eu terei de juros. A segunda grandeza é a taxa de juros. Ou seja, quanto maior for a taxa de juros, mais meu dinheiro renderá no final desse tempo. E por fim, uma grandeza importante também no conceito de juros é o capital inicial que será aplicado. Essas três grandezas, tempo, taxa de juros e capital inicial aplicado, é o que faz surgir a constante chamada juros. Depois dessas três grandezas terem atuado, ou seja, o tempo, a taxa de juros e o capital inicial, o valor que eu vou obter lá na frente se chamará montante. Então, montante nada mais é do que a soma das parcelas, capital inicial e juros. Lembre-se, meu aluno, quando eu empresto um dinheiro para alguém, eu espero lá na frente receber de volta um valor maior do que foi emprestado. Esse valor maior do que foi emprestado se chama montante. O capital é o valor que eu emprestei e o juro será a remuneração desse valor emprestado. Vamos agora fazer o exercício. Vamos resolver um exercício para eu ensinar vocês os macetes que vocês devem seguir para resolver sua lista de exercícios sobre juros simples. Vamos lá. Antônio paga todo mês os juros correspondentes ao empréstimo de R$5.000 que ele fez. A taxa acertada foi de 3,5% ao mês. Após 5 meses, ele quita o débito. A letra A pergunta: quanto Antônio paga de juros todo mês? E a letra B: qual foi o montante pago no final do empréstimo? Veja só, meu aluno, juros simples, a característica dele é de que todo mês os juros serão iguais, ou seja, vai receber uma parcela remuneratória do dinheiro emprestado igual em todos os meses. Então eu vou calcular os juros correspondentes a essa aplicação, depois eu divido o resultado por 5. Mas antes será preciso extrair os dados. O mais importante é extrair os dados e colocar no cantinho da folha, ou seja, você tirar a parte literária do exercício e extrair apenas dela a parte numérica que te interessa. Vejam só. Ou seja, você precisa extrair o capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante. Vejam só como que faz. O empréstimo foi de R$5.000. Então, este será o capital inicial. A taxa acertada foi de 3% ao mês. Um detalhe, essa taxa tem que ser condizente ao tempo. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses também. Então, o meu I valerá 3,5% e o tempo valerá 5%. A letra A pede para a gente calcular os juros, então nós não sabemos quanto que vai valer os juros. E na letra B, qual foi o montante pago, então ele não sabe qual é esse montante ainda. Vamos agora jogar nas fórmulas respectivas para descobrir os valores que faltam. Então, os juros eu não sei, o capital vale 5.000, o I é de 3,5%, e o T vale 5. Como essa taxa está em porcentagem, eu não posso trabalhar porcentagem com números naturais, eu tenho que fazer aquela divisão, eu tenho que transformar a porcentagem para número decimal. E para fazer isso, eu preciso dividir esse resultado por 100. Eu posso fazer isso diretamente na fórmula. Aqui você vai usar a regra do samurai, onde você vai simplificar os zeros.
eu tenho 2 zeros embaixo, então me dá direito de cortar 2 zeros aqui em cima. Agora é só fazer a multiplicação. 50 vezes 3,5 vezes 5. Então, o resultado dessa multiplicação dará 875. Ou seja, o valor de juros total que Antônio pagará ao final dos 5 meses será de R$ 875. Só que o exercício quer saber quanto ele paga de juros todo mês. Então, se no final do empréstimo ele paga 875, basta eu dividir esse resultado agora por 5, que eu vou achar o que ele pede na letra A. Então, ele pagará todo mês um valor de juros igual a R$ 175. Vamos agora fazer a letra B. Na letra B ele quer saber o montante que ele irá pagar. Então o montante nada mais é do que o capital mais os juros. O capital vale R$ 5.000 e os juros vale 875. É só somar então esses valores. O resultado dessa soma dará R$ 5.875. Esse será o montante final da dívida dele depois de 5 meses. Vamos agora fazer outro exercício. Fala, meu aluno, agora vamos fazer a questão de número 2, hein? Uma aplicação de R$ 12.250,25 durante 9 meses renderam R$ 2.756,31. O sistema usado foi o de juros simples. Calcule a taxa mensal usada para remunerar essa aplicação. Para resolver esse exercício, então, primeiro você precisa extrair os dados, ou seja, você precisa extrair as grandezas. Capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante, se tiver. Certo? Então, o capital aplicado foi justamente R$ 12.250,25. A taxa é justamente o que ele quer saber. Eu calculo a taxa mensal. Então, eu não sei esse dado por enquanto. Vou colocar uns pontos de interrogação aqui. O tempo foi de quantos meses? Olha lá, tempo, 9 meses. Então, você vai circular esse dado, esse aqui e esse aqui por enquanto, né? 9 meses. E vim aqui colocar 9. Os juros, ou seja, renderam quanto essa aplicação? Olha, renderam 2.756,31. Então, esse dado aqui, você vai circular ele e vai colocar aqui nos juros. 2.756,31. Houve montante? O exercício quer que você descubra o montante? Não. Então, você vai colocar aqui, não precisa. Ok? Agora você vai jogar na fórmula. Juros é igual a capital vezes I vezes T. Por que fazer isso? Para ficar mais fácil a identificação dos dados. Agora aqui, quanto que vale os juros? Olha, juros vale esse valor. Então, vou substituir na fórmula. O capital vale quanto? Isso aqui. Tem o I? Não, não tem o I. É o que eu quero descobrir. Então, mantenho ele na fórmula. E o tempo? Quanto que foi o tempo? 9. Então, eu substituo T por 9. Vou usar o calculadorinho para ficar fácil. Então, 12.250,25 vezes 9. Maria, dinheiro demais. Isso aqui, ó. Observe, 12.250,25 vezes I vezes 9 dá como resultado 110.252,25 vezes I. Como eu quero descobrir o I, esse valor que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Vejam só. Este processo, eu isolei o I, passando 110.252 para o denominador do outro lado da igualdade. Fazendo essa divisão, 2.756,31 dividido por 110.252,25, eu obtenho como resposta 0,025. A nossa taxa, portanto, está em um número decimal. Para passá-la para porcentagem, é só multiplicar por 100%. E 0,025 vezes 100% dá como resultado 2,5%. Agora, qual será a periodicidade dessa taxa? Ela vai ser ao mês, ao dia, ao ano, ao semestre? Para responder essa pergunta, meu aluno, você deve analisar em qual tempo você resolveu o exercício. Você resolveu o exercício em meses.
Então, essa taxa aqui vai ser 2,5% ao mês. Se você quiser calcular essa taxa ao ano, é só multiplicar por 12. Se quiser achar essa taxa ao dia, é só dividir por 30. Este foi então o exercício 2. Vamos fazer o próximo agora. Bora fazer o terceiro vídeo, que eu tenho que remunerar esse vídeo para conseguir pagar esse celularzinho novo que eu comprei. Um empréstimo de 12 mil reais. Após 6 meses, rendeu 1.147,25 de juros simples. Calcule a taxa mensal e anual aproximada para remunerar esse empréstimo. Veja só, meu aluno, aqui nesse exercício, bem como todos, você vai ter que fazer, primeira parte, extrair os dados. Você vai ter que achar o capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante. Esse é o exercício que vocês vão ter que fazer na sua lista. O capital, que é o valor do empréstimo, foi de 12 mil reais. O I é o que ele quer saber, calcule a taxa. Então, o I ele não tem. O tempo foi de 6 meses. Os juros que rendeu foi de 1.147,25. E o montante, ele não vai mexer com ele por enquanto. Extrair os dados, agora você tem direito a jogá-los na fórmula. Vejam só. Vou substituir os dados. Juros, 1.147,25. O capital, 12 mil. O I, eu não sei. E o tempo vale 6. Montei a fórmula, substituí os dados. Agora vou fazer a multiplicação. 12 mil vezes I, 12 mil I. 12 mil I vezes 6, 72 mil I. O 72 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Fazendo essa divisãozinha aqui na sua calculadora, você vai obter o mesmo resultado que eu obtive na minha. Ou seja, I é igual a 0,0159. Como ele disse um valor aproximado, eu posso utilizar então 0,016. Este, portanto, é o valor da minha taxa. Para transformar em porcentagem, eu devo multiplicar por 100%. Transformando então, fazendo então a multiplicação de 0,016 vezes 100%, eu obtenho como resultado 1,6%. Como o exercício está em meses, eu obtive como resultado uma taxa mensal, ou seja, a aplicação dela se dá ao mês. Resolvi, portanto, a primeira parte do exercício, que é o cálculo da taxa mensal. Para passar essa taxa de mensal para anual, um ano tem 12 meses. Então, eu devo multiplicar esse resultado por 12. Então, 1,6 vezes 12 dá como resultado 19,2% ao ano. Essas duas taxas, elas produzem os mesmos juros. Só que uma tem aplicação mensal e a segunda tem aplicação anual. Fizemos, portanto, a questão de número 3. Vamos fazer agora a leitura da questão número 4. Calcular o capital que foi aplicado a uma taxa de 2,80% ao mês e rendeu juros simples de R$ 950 após um ano de aplicação. O primeiro detalhe que você deve observar, meu aluno, é a questão da periodicidade, ou seja, a questão do tempo. Perceba que nesse exercício a taxa está sendo aplicada ao mês. E o tempo em que ela foi aplicada é um ano. Então você vai ter que fazer essa conversão aí, quando extrair os dados. Então veja só, capital, o I, que é a taxa, o tempo, os juros e o montante. Observe aí, ó, capital foi de quanto? Calcular o capital, então você não sabe. Então põe um ponto de interrogação aqui. A taxa, 2,80%. 80%. Quanto que foi o tempo? Um ano. Só que um ano tem que estar em meses. Isso corresponde ao quê? 12 meses, então. Os juros que ele produziu, R$ 950.
Ele quer saber o montante? Não, ele só quer saber calcular o capital. Mas para forçar mais vocês, eu vou calcular nesse exercício o montante. Pronto, extraímos os dados. Agora vamos aplicar na fórmula. Feito isso aqui, é só substituirmos os dados. Os juros vale 950. O capital eu não sei. O I é 2,80%. Aqui tem um detalhe. Ou você transforma esse resultado antes de jogar na fórmula, porque não pode usar em porcentagem, tem que ser sempre em decimal, ou então na fórmula você divide por 100. Aí fica a seu critério. Eu vou dividir na fórmula. O I vai ser 2,80 sobre 100. E o tempo meu é de 12 meses. Como esse 100 está dividindo, ele irá passar para o outro lado da igualdade multiplicando. 950 vezes 100 dá como resultado 95 mil. 2,8 vezes 12 dá como resultado 33,6. Agora, como 33,6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, ficando assim. Desta forma, o capital será o resultado dessa divisão. Fazendo ela na sua calculadora, vai dar o seguinte resultado. R$ 2.827,38. Ou seja, R$ 2.827,38 aplicado a 2,80% ao mês, resulta no final de um ano um valor total de R$ 950. Vamos saber agora qual é o montante que essa pessoa vai ter daqui a um ano, então. Então, montante é o capital mais os juros produzidos, ou seja, o valor final que você vai ter é a soma do que você tinha inicialmente mais o que foi acrescentado de juros. Então, o que eu tinha inicialmente é 2.827,38. E o que me foi acrescentado é os juros, ou seja, R$ 950. Fazendo essa sominha aqui, você vai ter o seguinte resultado. Montante é igual a R$ 3.777,38. Este, portanto, é o seu valor futuro, ou seja, o seu montante. Perceba, meu aluno, o passo a passo que você deve seguir é extrair os dados, calcular os juros e depois jogar na fórmula do montante. Faça isso que você não terá problema em resolver o exercício de juros simples. Agora vamos fazer a questão número 5. Se você não entendeu nenhuma e ficou comigo até agora, com certeza essa aqui que vai fazer você entender esse conteúdo. Vamos lá. Calcular o montante, valor futuro, que será resgatado após 12 meses, pelo empréstimo de R$ 7.565,01 a juros simples, considerando uma taxa de 2,5% ao mês. Primeira coisa, então, é saber se a taxa de juros está equivalente ao tempo. Ou seja, essa taxa aqui é mensal e o meu tempo está em meses. Então, ok, não tem que fazer nenhuma transformação. Vou extrair agora os dados, ou seja, capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante. Montante, calcular o montante. Então, eu tenho que achar esse montante. Aqui eu vou colocar um ponto de interrogação. Os juros, ou seja, para calcular o montante eu preciso dos juros. Se eu não tenho montante, com certeza eu não tenho juros. O tempo, 12 meses. A taxa, 2,5%. E o capital, R$ 7.565,01. Fez isso aqui, extraiu os dados, todos os números que tiver no exercício, você vai fazer esse processo. Feito isso, vai jogar na fórmula dos juros. Então, juros é igual a capital vezes I vezes T. Os juros eu não sei. O capital, 7.500, vou colocar ponto não, 7.561
e 0,1. Ou 65. Aí. O I é 2,5. Perceba que não pode estar em porcentagem. Então, tem que dividir por 100. Então, aqui, vezes 2,5 dividido por 100. E agora eu vou considerar o tempo, que o tempo é 12. Vou usar a calculadorinha para fazer essa conta. Depois que eu usei minha calculadorinha e fiz só a multiplicação, não dividi por 100, o resultado foi esse aqui, ó. 226.950,30, ou 3, se você quiser assim. Dividi agora por 100. Eu não posso cortar esse zero com esse zero, porque tem a vírgula aqui e um 3 depois dela. Então, o que eu devo fazer? Como está sendo uma divisão, eu devo andar essa vírgula para a minha esquerda. 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ficando a vírgula, portanto, entre o 9 e o 5. Vejam só o resultado. Eu andei 2 casas com a vírgula para a esquerda. Resultou, então, em 2.269,503. Como não existe a milésima casa de real, ou seja, só vai até os centavos, esse 3 aqui eu posso apagá-lo sem perca de generalidade. Descobri, portanto, o valor dos juros. Agora o exercício quer saber o valor do montante. Montante, portanto, será eu somar a parcela do capital mais a parcela dos juros. Ou seja, jogar a nossa segunda fórmula que estudamos hoje. O capital será justamente 7.565,01 e os juros será o valor que nós encontramos, 2.669,50. Substituir os dados na fórmula e agora eu vou usar minha calculadorinha mágica para fazer essa conta. Confere com o seu resultado, 9.834,51. Então, este será o valor futuro quando se aplica R$ 7.565,01 pelo prazo de 12 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Espero que tenha ficado clara essa explicação agora para vocês. O que eu quero é que vocês façam na sua lista essas etapas. Extraia os dados, jogue na fórmula dos juros e, caso o exercício peça, jogue na fórmula do montante. Espero que tenha ficado claro então para vocês. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma aula que estarei postando nesse regime de aulas não presenciais. Até a próxima!